Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mário Gandra, sou professor da Faculdade de Farmácia do FRJ e esse é mais um vídeo da nossa disciplina de Biofísica. Esse vídeo ele é particularmente um pouco mais curto, mas ele é bastante interessante porque é um vídeo sobre a história da biofísica. Contar a história de uma disciplina ou de uma área científica, uma sub-área, é muito complicado porque você não consegue traçar, delimitar uma data inicial. Porque, convenhamos, isso é quase impossível, né? Você colocar uma data específica para quando começou uma ciência. Mas a gente tem épocas, né? Eras de algumas coisas que estavam acontecendo no meio científico. E no caso da biofísica, ela teve um nascimento ali muito próximo com a bioquímica, ou seja, segunda metade do século XIX. O que estava acontecendo nessa época, na verdade, ao longo de todo o século XIX? O que estava acontecendo era um embate científico entre as correntes vitalistas, né, da ciência e uma corrente que estava nascendo, que era a corrente mecanicista, né? Então essas doutrinas elas se opõem porque o vitalismo diz que o que diferencia um ser vivo de um ser não vivo é uma força vital que tem dentro dos seres vivos. Então é uma doutrina mais mística, né, que você não tem como explicar algumas coisas. A doutrina mecanicista diz que toda a explicação para a vida vem de fenômenos químicos e físicos, né? Fenômenos mensuráveis. E esse paradigma do vitalismo começou a ser quebrado e representou mais ou menos o nascimento da bioquímica com os experimentos do Edward Buchner, que fez uns experimentos, não vem ao caso agora, mas fez uns experimentos que todo mundo fazia lá com levedura, só que ele fez um diferencial no experimento dele e com isso ele começou a mostrar que os seres vivos obedecem uma lógica molecular, né? Então essa lógica molecular da vida, o estudo da lógica molecular da vida veio a ser a bioquímica. Tudo bem, mas o assunto aqui não é bioquímica, o assunto é biofísica. E a biofísica nasceu quando? Olha, para falar a verdade, a biofísica ela tem algumas coisas um pouco mais antigas, mas que não estavam consolidando essa nova ciência. Foram só alguns pensamentos soltos de alguns filósofos, de alguns pesquisadores, alguns físicos. Por exemplo, no século XVII, existe uma menção num dos textos de René Descartes, dele falando sobre o arco reflexo, né? Quer dizer, aquele reflexo que a gente tem de proteção muito rápido quando a gente, por exemplo, bota a mão numa superfície muito quente e a gente tira rapidamente a mão. Ele comentou que essa resposta do arco reflexo é tão rápida quanto um raio, né? Quanto uma descarga elétrica. E ele estava certo, né? Em parte. Obviamente ele não tinha como explicar aquilo, mas foi a primeira correlação que se fez de eletricidade e biologia, né? Então, a bioeletricidade não estava nascendo ali, mas foi um vislumbre do Descartes. Ele não foi adiante em nada disso. Mas no final do século XVIII, mais precisamente na década de 1780, Galvani, que foi um físico italiano, Galvani fez uns experimentos espetaculares. O que ele fez de interessante? Fez dois experimentos muito importantes. O primeiro foi que ele estimulou o músculo de uma rã com eletricidade e o músculo contraiu, o músculo da perna de uma rã. O segundo experimento muito interessante, porque ao dissecar a rã ele percebia a inervação naquele músculo, foi que ele suspeitou que aquele nervo tinha a responsabilidade de dar o comando de contração ao músculo da perna da rã. Então ele dissecou um nervo de uma perna, na verdade ele dissecou das duas pernas, e ele pegou o nervo de uma e encostou no nervo da outra, e isso estimulou a segunda perna a contrair. O que você estava fazendo ali no máximo era mostrar que uma eletricidade externa tinha influência num corpo biológico, né? Então não chegou na bioeletricidade ainda. A bioeletricidade foi chegar só também lá na segunda metade do século XIX com o Émile de Beauharnais, que é esse coroa aqui, que ele conseguiu medir, usando um galvanômetro, né? Olha o nome aí do Galvani, um galvanômetro muito mais sensível, ele conseguiu medir corrente elétrica entre o nervo e o músculo. De rã, depois ele fez isso com seres humanos e tal. Ou seja, energia elétrica sendo gerada por tecido biológico. E isso foi impressionante. Algumas pessoas colocam esse marco, né, o marco dos experimentos de Beauharnais, como o nascimento da biofísica.
Então a biofísica teria nascido ali junto com a bioeletricidade. Esse é um dos nascimentos da biofísica que se considera, lá com o pai da eletrofisiologia experimental. Um segundo nascimento, que também é mais ou menos da mesma época, um pouco mais tardio, veio com as radiações ionizantes, a radioatividade, que foi descoberta no finalzinho do século XIX, né, em 1895, e ali mesmo naquele século já se descobriu alguns efeitos da radiação. Fossem algumas queimaduras que alguns cientistas sofreram, né, por carregar material radioativo e tal, seja o próprio Röntgen, quando fez a primeira imagem, né, radiográfica, por assim dizer, da mão da esposa dele, famosa, seja pelos efeitos mais tarde da anemia plástica, que foi desenvolvido pela nossa querida Marie Curie e vários outros, né, nessa época que não tinha ideia dos efeitos biológicos. Mas isso foi se consolidar realmente, com trabalhos que começaram mais ou menos na década de 1910, 1920, com Drosophila melanogaster. Se você não conhece, esse é o nome científico da mosquinha de fruta, né? Aquela mosquinha chata que fica quando você joga legume e fruta na sua lixeira. Ela é um ótimo modelo para várias pesquisas genéticas. E uma delas foi pesquisa genética com o efeito da radiação. Esse seria um segundo grande impulsionador da biofísica, do nascimento da biofísica, tá? Então uma parte com a bioeletricidade, uma parte com a radiogenética, com a radioatividade. É claro que a radiogenética teve um outro grande impulso horrível, que foram as bombas nucleares, que foram usadas no Japão. Os efeitos das gerações seguintes são estudados até hoje. O microscópio eletrônico, que data ali da década de 40, mais ou menos, foi um equipamento que permitiu um avanço impressionante na biologia, né, na biologia estrutural, na observação dos seres vivos, biológicos. E vários outros, né? Como, por exemplo, o ultrassom, o ECG, que é a eletrocardiografia. Então, o que vocês estão vendo aqui? O que vocês estão vendo é que o grande impulso que a biofísica precisou para se tornar, se consolidar como uma ciência, foi a engenharia, foi a tecnologia. Então, ela é uma ciência recente, mas ela vem paquerando aí os biólogos já há alguns séculos, né? Uns 3 séculos por aí. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida vocês podem colocar aqui no YouTube, ou para os meus alunos lá da universidade, podem botar lá na nossa sala de aula virtual. Um abraço para vocês!